Então, olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Vida Inteligente em comemoração. Hoje é um programa especial, programa de fim de ano que estão fazendo pela primeira vez, trazendo pessoas que têm conteúdo para contribuir, para compartilhar, porque é isso que o mundo está precisando, né? Tem muita coisa que está acontecendo e nós fazemos como o beija-flor no incêndio, né? Fazemos a nossa parte e o que vier depois fica por conta de cada um. E hoje eu trago aqui o Caio José e nós vamos falar sobre um tema muito delicado, tema pouco entendido, ou melhor, as pessoas falam muitas vezes sem saber o que estão falando, desconhecem o que estão falando, são repetidoras. Então hoje nós vamos falar sobre obediência, o que você entende por obediência. Então hoje nós vamos ver onde a obediência está enquadrada em nossas vidas. Vocês vão se surpreender. E aí, Caio José, tudo bom? Você já começou aumentando a expectativa deles. É bom assim, né? Como é que Tudo você tá? bem, estou 100%. Estou ótimo, graças a Deus. Bom receber você aqui. Para mim é uma alegria estar aqui participando de um programa da qual eu fui espectador durante muitos anos. Legal, né? Isso é bom. Então é uma satisfação, uma honra estar aqui participando. Essa oportunidade de conversar com você um pouquinho. Então vamos lá. Obediência. Hoje eu tenho que obedecer lei, eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe, eu tenho que obedecer professor, eu tenho que obedecer sinal de trânsito, eu tenho que obedecer regras, obediência, 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 obediência. Aí eu começo já te perguntando assim. Depois a gente entra na sequência, vai ficar por sua conta. Que é você que vai falar hoje, eu só vou ficar quietinho. Não. Eu faço questão que seja... Não, ótimo. Posso te interromper na boa? Evidentemente. Tá. Exatamente por isso, porque onde é que está o nosso livre-arbítrio? A obediência, 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 então onde está o meu livre-arbítrio? Certo. Essa já é a pergunta? Pode ser. Olha só. Você sempre começa do jeito mais difícil, né? Então, vamos tentar resgatar aqui pra gente respeitar a tradição do programa, que sempre começa valorizando muito a questão da etimologia. Ótimo. Né? Então, obediência, do latim, o termo é obiaudire, e significa escutar com atenção. Opa! Escutar com seriedade. O que é diferente de simplesmente ouvir. Né? Nós ouvimos o quê? As impressões que vêm do meio, de maneira mais ou menos espontânea, mais ou menos incontrolável, não dá para controlar todas as impressões sonoras do meio. E ainda assim nós captamos essas impressões, mas não necessariamente que essas impressões interfiram ou produzam alguma influência na nossa conduta e no nosso entendimento. Sim. Escutar com seriedade, a etimologia da obediência é um pouco diferente. A escuta diz respeito à apreensão dessas mesmas frequências, à apreensão dessas mesmas impressões, mas essas impressões passam por um filtro emocional, um filtro mental, e ganham uma consolidação no entendimento que gera em nós algum impacto, capaz de gerar em nós alguma influência. Ou seja, o ouvir é um processo espontâneo. A escuta implica num depósito de atenção, numa aplicação da nossa atenção, da nossa consciência naquilo e todas as consequências que aquilo pode produzir em nosso comportamento, em nosso entendimento. Essa é a primeira diferença entre ouvir e escutar. Sim. Né? Num conceito popular grego, todas as vezes que ouvimos falar em obediência, o conceito surge num duplo aspecto. Um aspecto mais positivo, que diz respeito a uma espécie de bom mocismo, a pessoa que é responsável para com as regras da família, as regras da sociedade, as leis sociais, né? Ou seja, um aspecto positivo, um aspecto moral. Sim. Né, de postura para com essas regras. E por outro lado, a gente tem uma conotação pejorativa sobre o conceito de que obediente é aquele que é submisso, é aquele que é subserviente, é aquele que
atende essas mesmas leis, mas sem necessariamente ter a compreensão delas, né? Uma postura de passividade perante as determinações e os códigos de conduta. Essas são as duas percepções populares a respeito do conceito. Alguma delas é correta? Sim, todas elas possuem um lastro na realidade, né? Só que como a proposta do teu programa sempre foi investigar um aspecto mais profundo possível. Isso, exatamente. Né? Mais eclético possível. Perfeito. Fundamentado em diversas escolas, tradições. É bem isso. E sempre no esforço de trazer para uma linguagem... olhar holístico. Exatamente, integral, né? E sempre no esforço de trazer para uma linguagem simples, o que nem sempre é possível, então faço questão que interpole quando estiver ficando muito difuso. Sim. Tá? O que acontece, né? A investigação filosófica exige com que a gente vá, encontre um ponto de partida. Isso é um método, por exemplo. Existem outros, mas um dos métodos a gente encontra um ponto de partida o mais sólido possível, o mais evidente possível, e depois nós vamos abstraindo até encontrar todas as fronteiras desse conceito original. E quando você me convidou e tocou no assunto sobre esse tema, né, me vieram várias ideias e o difícil sempre é encontrar um ponto de partida. E o ponto de partida que eu encontrei é o mais evidente, que diz respeito à obediência ao corpo. Opa! A obediência ao corpo, o primeiro grau de investigação filosófica, não necessariamente por ser o mais importante, não necessariamente por ser o mais essencial, mas por ser aquela investigação que salta aos olhos, mais fácil de detectar, mais fácil de introduzir analogias. Isso vai criar uma base de investigação, porque depois nós vamos cair nos campos das abstrações, nos Sim. campos especulativos. Então, o que seria obediência ao corpo? Né? Da forma mais simples possível, obediência ao corpo significa dar ao corpo o que ele precisa. Dar ao corpo o que ele necessita verdadeiramente. Nossa, mas isso é uma coisa muito abstrata. Como detectar isso? Então, para que haja a obediência ao corpo, nós precisamos lapidar as nossas percepções, aguçar o nosso discernimento, para com que a gente estabeleça uma certa intimidade, uma cumplicidade, uma aproximação com o nosso corpo, a fim de que essa comunicação entre consciência anímica e física se estabeleça da forma mais clara possível e com menos distorções e perversões possíveis. Porque naquela analogia, nós sabemos que nós somos regidos por espírito, alma e corpo. Então há uma estrutura trinária que se manifesta e se estrutura através dos nossos corpos. A primeira analogia que se apresenta e que traz para o campo da facilitação didática é a associação do espírito com o pai, da alma com a mãe e do corpo com o filho. E se a gente observar o comportamento do filho, você teve vários, né? Você com certeza vai detectar. O filho grego, apesar dele ser sempre franco enquanto criança, em desenvolvimento, nem sempre ele é claro com os pais em relação àquilo que ele está precisando, querendo, né? Verdade. O filho muitas vezes chora para dormir, chora porque está com fome. Quanto mais novo, mais difusa, mais indireta é a linguagem da criança, né? Ele faz bagunça, faz alarde quando está querendo chamar atenção, quando está se sentindo carente. E, então, depende necessariamente com que haja uma cumplicidade, uma intimidade dos pais, um faro fino dos pais, para interpretar as reais necessidades da criança e
para que essas necessidades sejam atendidas. Ou seja, isso aí já é importante no processo de obrigação que você está falando com o corpo, já desde pequeno? Exatamente. Eu estou falando do filho porque assim como o filho é franco, certo? Uhum. E assim como o filho não é objetivo na linguagem, quando vai fazer as suas exigências, o corpo também não é. Entendi, perfeito. Certo? E eu vou dar alguns exemplos práticos para a gente detectar esses problemas que se apresentam na linguagem e na nossa relação com o corpo, que nos exige esse discernimento que eu falo. Então vamos lá, deixa eu tomar só um golinho d'água. Vai lá. Desde a infância, o corpo precisa, para se desenvolver, de diversas naturezas de estímulos provenientes do meio, né? O corpo depende de estímulos motores, depende de estímulos imunológicos, depende de estímulos sonoros, luminosos, enfim, uma gama de estímulos. Esses estímulos servem, né, como desafios que colocam o corpo num certo desequilíbrio e uma busca por uma solução, uma busca por uma assimilação, certo? E esses estímulos são estimulantes para o desenvolvimento do corpo, tá? No entanto, nem sempre esses estímulos nos vêm na justa medida. Muitas das vezes esses estímulos externos, essas impressões do meio, nos vêm ou excedentes ou faltantes, certo? E tanto os estímulos excedentes quanto os faltantes provocam uma espécie de pequenos traumas no corpo que se desdobram em condicionamentos que desfavorecem no médio e no longo prazo a continuidade desse mesmo desenvolvimento que se inicia na infância. Certo? Esses microtraumas se convertem em condicionamentos imunológicos, condicionamentos endócrinos, que por sua vez culminam num condicionamento metabólico, condicionamento motor, que interferem, que podem ser prejudiciais no médio e no longo prazo quando você vai desenvolver um trabalho específico. Opa, estou com dificuldade em desenvolver essa habilidade na fase adulta. Talvez seja porque na sua infância essa potencialidade não foi estimulada. Mas nesse tempo você também, a criança ainda não tem o discernimento, que é imprescindível nisso aí. Como é que se trabalha isso então para evitar de trazer esses problemas para o futuro? Sim, exatamente. Por isso que a questão da cultura, né? A questão da cultura envolve o compromisso de dedicação e discernimento dos pais, né? Em primeiro lugar. Por consequência disso, do entorno. Então, em termos culturais, nós somos, principalmente no Brasil, bastante deficitários em termos de promover um ambiente mais protegido e, ao mesmo tempo, estimulante e fértil possível para o desenvolvimento da criança. Ainda assim, como nós nascemos com, eu até brinco, nós nascemos com um chip muito, muito bom, né? Nós conseguimos fazer desse limão uma limonada, né? Nós temos aí brasileiros absolutamente criativos, absolutamente realizadores, que cresceram através de um ambiente hostil para as suas faculdades. Então, essas dificuldades não são condenadoras. Elas são um fator que tem que ser levado em consideração, mas não condenam o desenvolvimento. Certo? Certo. Não condenam. Se condenassem o desenvolvimento, isso afetaria a essência do livre-arbítrio, né? Mas esses condicionamentos serão desafios para que o próprio livre-arbítrio no futuro seja exercitado. Tá? Então, a criança, por exemplo, uma criança que passa muito tempo com equipamentos tecnológicos. Que é o de hoje em dia. Que é a realidade atual. Né? Um bombardeio de luminosidade, de sonoridade, cores saturadas, dinamismos, jogos incríveis. Tudo isso favorece
o desenvolvimento de muitas faculdades, mas não de todas. Certo? Então, por isso que precisa haver uma justa medida. Você falou numa coisa importante aí. O que cerceia, vamos dizer? Você falou certas dificuldades e cerceia outras. Quais seriam isso aí? O que é bom, o desenvolvimento bom e o que não é? Isso que as crianças fazem hoje, todo mundo vive na tecnologia. Sim, sim. Isso produz uma capacidade de percepção dinâmica muito promissora na criança. Até porque o mundo é tecnológico e a criança não pode se furtar à tecnologia por uma espécie de purismo idealista, de criar a criança afastada dos equipamentos tecnológicos. Não se trata disso, certo? Não se trata de afastamento dos equipamentos tecnológicos para viver uma vida, como se diz hoje, raiz. Né? Não existe isso. A ponderação dos pais está justamente na postura de adequar, de colocar um equilíbrio nessa relação dos filhos para com a tecnologia. Porque os pais que deixam com que a tecnologia crie os filhos, vai criar uma criança que, em situações onde o ambiente nos fornece estímulos mais amenos, mais fundamentados na calmaria, na serenidade, em meio à natureza, aquilo pode se tornar hostil para essa criança que está adaptada a processar apenas estímulos super excitantes. Entendido. Assim como uma criança que é furtada a essas mesmas experiências, crescida no interior, quando ela viaja para uma metrópole, tudo muito tecnológico, tudo muito mais sofisticado em relação à realidade dela, essa realidade metropolitana também se torna hostil a ela. Então, por isso que se precisa haver essa justa medida, essa busca pelo discernimento, que dá à criança o que ela precisa, nunca é perfeito, mas que tem o compromisso de buscar essa ponderação. Tudo isso que eu falei, Grego, transborda para a nossa relação com o corpo. Nós nunca vamos ter uma relação, certo? Perfeita com o corpo. Mas nós precisamos ter o compromisso de buscar com cada vez mais clareza aquilo que o corpo exige, né? E essa é a primeira dica a respeito da obediência ao corpo. A obediência ao corpo, em outras palavras, é dar ao corpo aquilo que ele precisa para que ele se desenvolva num caminho de maior longevidade possível e dentro de uma estrutura o mais salutar possível. Então, tudo que vai no sentido da saúde, que significa equilíbrio, né? E tudo que diz respeito ao prolongamento da vida, porque o prolongamento da vida implica no prolongamento do volume de experiências que esse mesmo corpo pode experienciar, viver ao longo da vida. Então, tudo isso, tudo que nos leva, que nos conduz a esse quadro, é um desdobramento do fator da obediência ao corpo. Você coloca isso como prioritário, inclusive, né? Porque afinal é o nosso templo, né? Nós estamos aqui. Exatamente. O corpo é o nosso templo que precisa ser cuidado, porque todas as atividades, tanto psíquicas quanto espirituais, né, estão ancoradas no corpo justamente para terem a oportunidade de viver a experiência material. Certo? Então o corpo ele precisa desse cuidado, desse asseio, né? Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Moral, social, aí nós vamos chegando lá. Nós vamos subindo, né? Por isso que eu falei o corpo, ele é essencial, mas não é o mais importante. Tá. Até porque, para explicar, nós dividimos, mas depois, mais no meio da conversa, a gente vai entender que tudo é uma manifestação unívoca, que acontece de maneira interdependente e de uma vez, tá? O adulto, por exemplo, vou te dar mais um exemplo, Grego, porque nem todo mundo teve filho, né? E nem todo mundo consegue transportar para a prática isso que a gente está falando de obediência ao corpo. Um adulto, né? Uma hipótese, nós vamos sair daqui hoje e nós vamos almoçar, né? E como a gente gastou muita energia aqui pensando, né? O cérebro se alimenta prioritariamente de glicose, então esse consumo de glicose faz com que a gente baixe os nossos índices glicêmicos e isso nos vai dar uma fome tremenda depois do programa aqui, com certeza.
Então nós vamos chegar ali no self-service e pode ser que, inspirados pelo desejo da fome, nós servimos ali um prato com todas aquelas variedades, opções, com muito mais caloria e com muito mais nutriente, com muito mais volume nutricional do que, de fato, você está precisando. Você está precisando, né? Então, no momento em que você serve de maneira excessiva, fundamentado no desejo, né, de comer, no caso a fome, que está como um alarme na sua cabeça ali, né, só preciso comer, aí você vê aquela variedade, serve aquele pratão. Acontece que ali para o 40%, 50%, 60% desse prato, o corpo já vai começando a dar os primeiros sinais que você excedeu. Já está satisfeito, né? É verdade. Geralmente é assim. Parece que a comida não está tão gostosa mais quando ela estava nas primeiras garfadas, né? Então o corpo ali ele já está começando a dar sinal. O que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer que ele já está satisfeito. Aquele volume calórico já atendeu as demandas que ele precisa, proporcional às atividades às quais ele já está submetido. Né? Os valores nutricionais já estão de acordo com as demandas naturais desse corpo, desse metabolismo. Ou seja, o desperdício já está consumado. Só que, por uma questão de comportamento, de educação, puxa, eu não vou deixar sobrar esse resto de comida. Conceitos, né? Eu não vou deixar sobrar, dar na cara, porque o desperdício já aconteceu, né? Mas eu não vou dar na cara que eu estou desperdiçando. Então, ao invés de desperdiçar para fora, eu desperdiço comendo. Geralmente é assim. E vou até o final. E me esforço, uso o poder da minha vontade contra a minha própria natureza, que já sinalizou o contrário, e vou até o final. Como? Até os 60%. Até os 100%, né? E como a comida é salgada e a sobremesa é doce, parece que na nossa cabeça o salgado e o doce ocupam lugares diferentes dentro do corpo da gente. É mesmo, geralmente é assim. Então eu já não estou com fome mais. Mas quem vai negar um docinho de leite com queijo? Né? Aí a gente vai lá e termina e encerra com uma bela de uma sobremesa. Tudo bem. O corpo, ele tem capacidade para trabalhar a partir do excesso. Ele vai converter o excesso em caloria, vai endereçar os nutrientes para onde for devido, né? Isso um dia, 2. Acontece que ao longo da vida nós podemos fazer isso diversas vezes. Então nós estamos treinando o nosso corpo, produzindo condicionamentos para que o nosso corpo trabalhe além das suas demandas essenciais. E um corpo que é condicionado a viver para além das suas demandas essenciais vai se tornar um corpo mais exigente para com aquele mesmo excesso. Certo? Então você está induzindo o corpo a um determinado condicionamento que ao longo da vida, no médio e longo prazo, aquilo pode ganhar força, ganhar vitalidade, aquela conversa de elementais que você sempre tiver. Quer dizer, ele começa a pensar que o excesso faz parte dele, ele precisa... Ele fica treinado e ele quer exercer a potencialidade dele. Né? Então, se você cede a esse condicionamento, a sua vida vai estar consciente ou inconscientemente fundamentada na gula, que é um desequilíbrio do comportamento, é uma antivirtude, né? Para não dizer que é um pecado, é uma antivirtude. Uma delas é a gula, né? Que diz aí. Né? E assim, Grego, como a gente disse que tudo que nos leva à saúde e à longevidade provém da obediência ao corpo, tudo que nos leva a um desequilíbrio na saúde e a uma curta longevidade é uma desobediência ao corpo. Então nem sempre nós desenvolvemos ao longo da nossa vida esse ouvido
E é muito natural isso acontecer. Esse ouvido, para darmos ao corpo aquilo que ele, com toda a sua linguagem codificada, nos exige. Interessante você estar falando, e aqui a minha mente vai trabalhando. Claro. e o que você falou se adapta em qualquer etapa da vida, né? Você usou o corpo como... Exatamente. Como o molde da questão, né? Exatamente. Né? Então tem esse, só que o corpo ele não funciona, né, sem a alma. Opa. Né? O corpo não funciona sem a alma. E o segundo grau de investigação diz respeito à obediência à alma, que em outras palavras seria proporcional à obediência à mãe, que em outras palavras seria proporcional à obediência à natureza. Natureza, tá. A Mater Rhea. Isso, né? A grande mãe. Né? E o que seria ser obediente à alma? Isso implica numa problemática um pouco mais abastada, porque os exemplos são mais difíceis de serem encontrados. Mas a gente se esforça. E se ficar difícil, a gente volta e vai repetindo até dar certo. Já entra mais na abstração, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Eu creio que a alma é obedecida, tá? Através da consciência anímica, lembrando que nessa relação entre espírito, alma e corpo, aquilo que percebe cada um deles é a consciência física, anímica ou consciência espiritual. Então a obediência, né, ela se processa na consciência de cada um desses corpos, tá? Na relação, na postura, no modo como lidamos com essa dinâmica de consciência para com cada um desses corpos. E eu acredito, Grego, eu entendo que a obediência da alma significa darmos a essa alma as mínimas condições para que ela possa exercer as suas potencialidades, exercer as suas habilidades, as suas disposições. O que significa isso? O que significa isso? Tá? Ao longo da vida, procurarmos lugares, pessoas, trabalhos, manifestações culturais ou artísticas que nos colocam num ambiente o mais catalisador e desafiador possível. Porque durante o desafio em que a alma está submetida, ela aflora o quê? Ela evidencia o quê? As suas tendências positivas e negativas. As nidanas e os skandhas estão na alma? Exatamente. Olha, interessante. Elas se expressam através da alma. Perfeito. Das contradições da alma, os antagonismos que nós carregamos. Certo? Então, a partir do momento que nós nos colocamos no compromisso de dar à alma essa ambiência que ela exige para o seu desenvolvimento, fértil para o seu desenvolvimento, as nossas tendências se afloram, ganham evidência, as nossas fraquezas, os nossos talentos. Sim. E a partir daí nós temos a oportunidade de mediar esse conflito. Então a obediência da alma, na minha percepção, diz respeito à mediação dos nossos próprios conflitos. E todas as vezes que nós nos furtamos a mediar os nossos próprios conflitos, que são muitos, que possuem um lastro muito profundo, né? E que eu diria até mesmo que na maioria das vezes nós evitamos de ter que lidar com isso. A maioria das vezes nós nos furtamos a isso, nós tendemos a nos projetar. Então, mas como está preparado para lidar com essas questões da alma, vamos dizer? Sim. Essas questões da alma, Grego, não existe ensaio, tá? Acredito que não. Existe a iniciação, que a gente conhece simbólica, que é uma preparação, compreensão dos símbolos, a teoria, o conhecimento, a assimilação, os processos, o método, certo? Mas existe a vida real. E a vida real se aprende enquanto faz.
Tá? Então não tem como ninguém dar uma receita para ninguém do que se pode ser feito para com que cada pessoa, dentro do seu desígnio peculiar, atinja determinado sucesso. Você acabou de dizer, eu venho com certas tendências. Sim. Para eu dominar essas tendências, eu tenho que ter um preparo, eu tenho que ter alguma coisa assim, né? Quando a tua nidana te dá uma rasteira, você vai ficar mais escovado. Bom, isso é verdade. Né? Mas para que você fique mais escovado, você precisa colocar em atividade a tua escanda. A tua tendência é positiva. Ou seja, grego, Discernimento. o discernimento para fazer das nossas tendências negativas um desafio estimulante para as nossas virtudes e as nossas habilidades. Perfeito. Tá. E fazer com que as nossas virtudes e habilidades se comprometam a ressignificar essas dificuldades e essas vulnerabilidades. Então, esse que é o caminho que eu queria que Isso, você falou. essa é a questão do aproveitarmos da natureza desse antagonismo que nós carregamos em vida para utilizarmos como uma catapulta de desenvolvimento da própria alma. Ou seja, nós trabalhamos e transformamos essa oposição quase que instintiva numa oposição estratégica para o nosso próprio desenvolvimento. Certo? Certíssimo. Uma oposição estratégica. Uma abordagem interessante. O mal é humano, né? É um comportamento humano, assenhorado pelas vicissitudes que, após determinado sofrimento, é claro que alguma maturidade vem por aí, né? Pelo caminho mais dolorido. Mas o mal divino, que na verdade é uma outra forma de dizer respeito à natureza da polaridade, nada mais é do que uma oposição estratégica que viabiliza a própria manifestação da natureza, que permite com que a roda possa girar em torno de um eixo. Precisa do positivo e do negativo. Sim. Esse positivo e negativo, quando passa pelo filtro da alma, né? Quando se antropomorfiza, ele está sujeito ao erro. E estar sujeito ao erro, que muitas das vezes é olhado com um olhar meio estranho, mas o erro é uma dádiva. Porque o erro é uma possibilidade de abertura ao nosso desenvolvimento. E o erro nos coloca em situações, as mais adversas, que exigem de nós uma solução imediata, e isso nos traz maturidade, nos traz flexibilidade, dá à nossa alma a tão famosa permeabilidade para com as mais variadas situações, né? Deixa eu tomar um golinho de água. A alma, que é a mãe fica feliz quando? A mãe fica feliz quando ela vê a casa, o filho, protegido, saudável, feliz, né? E a casa limpa, organizada, protegida, farta, né? Transporta tudo isso para a alma. Então nós precisamos ter recursos para aprimorar as nossas habilidades, oportunidade para colocar em exercício as nossas disposições, né? E resiliência para quando nós nos frustrarmos, e nós nos frustraremos muitas vezes, para dar continuidade ao processo. Então, em analogia, a obediência da alma seria, a princípio, dar à alma condições para que ela exercite as suas potencialidades naturais e, além disso, nos colocarmos numa postura de mediação dos nossos conflitos, para que a fuga dessas mesmas mediações, que é um trabalho árduo, trabalho hercúleo, né? Não projete a nossa consciência no mundo, tentando resolver o mundo quando a nossa própria casa está desarrumada. Indubitavelmente, sim. Né? Subindo mais um pouquinho, obediência ao espírito. Isso vai merecer até mais um golinho d'água. E aí? Vamos abastecer daqui a pouquinho. Tá tranquilo.
Obediência ao espírito grego, na minha visão, diz respeito ao reconhecimento de uma autoridade espiritual profunda que fala através de uma voz profunda na nossa consciência. Uma voz que a gente não sabe muito bem de onde vem, mas está lá. Não, você está falando uma coisa, eu vou até te interromper porque eu já ouvi muitas vezes palavras sem som. Eu não sei, eu não sei se é ilógico, né, você falar isso aí, palavras sem som. Sim. Então, ela já forma a imagem direto na cabeça. Isso. E às vezes é palavra sem som, que ela te dá uma resposta, ela fala com você. Então isso que você está falando é verdadeiro, é real, é factível. Isso. Né? Porque quem ainda não sentiu, pode ter certeza que acontece e que um dia você há de sentir com toda certeza. Sim. Então, o reconhecimento e o respeito para com essa autoridade espiritual que está no mais profundo da nossa consciência, no nosso íntimo. Voz essa que... Onde está essa voz aí? Está no nosso íntimo? Você está falando? Está em todos os lugares. Todos os lugares, né? E em nenhum lugar nenhum também. É o paradoxo. Interessante. Né? É. Porque o aspecto imanifestado dessa voz é aquele incognoscível, descrito em todas as tradições. Perfeito. Que não tem nome e que tudo que se dirige a ele tende a relativizá-lo, né? E a parte manifestativa se traduz nessa voz sutil. Poderíamos chamar de conexão com a fonte? Conexão com a fonte, o religare, né? O religare, é isso aí. Perfeito, perfeito. O religare. E ao ouvirmos essa voz profunda da consciência, reconhecermos essa autoridade do pai arquetípico, porque até agora nós estamos falando em filho, mãe e pai, mas não necessariamente nos papéis em que estamos acostumados a ver, né? Filho, mãe e pai, para ficar mais preciso a analogia, nós estamos falando de arquétipos. Sim. Né? Estamos falando de eixos que modulam a dinâmica da consciência. Então, o arquétipo filho pode ser entendido, porque o filho, a mãe e o pai nem sempre se enquadram nas regras que eu estou usando para adaptar a analogia. Né? Muitas vezes fogem à regra. Então, nós estamos aqui nos prendendo aos valores arquetípicos desses mesmos conceitos. Tá? Então, o pai arquetípico, né, é aquele que, quando nós estamos assim com medo de avançar, ele fala, não, vai, pode prosseguir. Né? E obedecer ao pai é ir, quando ele manda. Né? Porque a autoridade última é a dele. Né? Mas quando o pai fala para você não ir, é porque os riscos podem ser excessivos demais. Eu estou recorrendo aos valores arquetípicos do pai, porque, primeiro, nem todos os pais têm esse tato de orientação. Nem todos os pais sequer são presentes, o que é muito comum, principalmente na minha geração. Não foi o meu caso. Né? E é uma coisa interessante, porque nós nascemos da mãe, nascemos da natureza, né? Somos revestidos de matéria, né? E a primeira identificação do filho, até porque quem principalmente, né, alimenta, cuida, protege, passa a maior parte do tempo, é a mãe, cria-se um vínculo do filho com a mãe que perdura até determinada idade. E o filho volta a se reconectar com o pai só quando ele já está mais próximo de alcançar determinado grau de maturidade. É interessante mesmo, verdade. Né? Numa determinada fase secundária da vida. Isso. Né? Nessa mesma relação, tá? Para que a gente possa ter a sensibilidade auditiva, entre aspas, porque já não se trata mais de aparelho auditivo, né? De ouvir essa voz, nós precisamos, antes de tudo, estar em uma condição de obediência com a mãe.
Você acha um ponto imprescindível? Não dá para pular. Não dá para pular. Não dá para pular. Porque então, a mãe é a grande intercessora das relações entre pai e filho. Por isso que ela tem um olho no filho e outro no marido. Né? Então só ouve a voz quem está em consonância com a mãe, vamos dizer. Sem dúvidas. Opa, é importante isso aí, hein? Sem dúvidas. Porque quem acha que está ouvindo a voz, tá? Sem estar guiado pelas leis que regem a natureza, sem estar em obediência à mãe, a alma, né, na verdade está ouvindo a voz dos próprios condicionamentos. Opa, tem isso também, são coisas, aspectos muito importantes. Está ouvindo a voz dos próprios... Eu posso ouvir voz do meu condicionamento? É o que mais acontece. É mesmo? Claro. E onde que E quando nós ouvimos a voz dos nossos condicionamentos, para legitimar os nossos condicionamentos, nós achamos inconscientemente que ele é o nosso pai. Né? Tem que ficar muito atento para saber discernir isso, hein? Exige muito da gente. Trabalho de vidas e vidas. Né? Vidas e vidas. O pai fica feliz, Grego, quando ele vê o seu legado ser continuado. Quando ele vê que há um empreendimento dando continuidade aos esforços a que ele se dedicou ao longo da vida. Só que continuar o legado do pai não significa necessariamente fazer a mesma coisa que o pai fez. Isso. Né? Não significa necessariamente seguir o mesmo ramo de trabalho, se comportar da mesma maneira. Pelo contrário. Significa usar a dinâmica em que o pai se empenhou como recurso para dar continuidade no trabalho ressignificado pela sua natureza, pela sua peculiaridade. E o pai se contenta quando ele é surpreendido pelo filho. O pai fica feliz quando ele vê um filho, porque geralmente um pai mais desavisado tende a projetar o futuro do filho, né? Muitas vezes. Muitas vezes esse filho fica aquém da expectativa dele, mas por outro lado, muitas vezes o filho surpreende o pai. Acontece muito essa surpresa porque a mudança de geração muda muitos paradigmas. E os pais, quando projetam um futuro para o filho, ele está se baseando nos paradigmas da cultura da geração dele. E como tudo muda muito exponencialmente, vamos dizer assim, o pai não tem a obrigação de assimilar e compreender e trazer para a prática todas as propostas de uma nova dinâmica existencial. Verdade. Ele não tem essa obrigação. Né? Então, a princípio, ele pode apoiar, mas não botar muita fé, não. Mas vamos ver no que vai dar. E o filho vai e surpreende. Vou dar um exemplo assim, que fica um gamer. Que pai que fica tranquilo quando ouve dizer que o filho vai virar um gamer? Puxa vida, claro. Já vai ficar preocupado, porque já existe um arquétipo, né, desse gamer que já não é positivo, digamos assim. Só que a indústria do game, é uma coisa fenomenal. No game, nos games de hoje em dia, estão implícitos ressignificações míticas, estão implícitas ressignificações literárias, estão implícitas ressignificações de todos os valores da natureza, do realismo à fantasia. E tudo isso transformou numa indústria pujante, em que as pessoas trabalham sentindo do início ao fim prazer, vamos dizer assim. É claro que todos os ofícios têm seus ossos, né? É natural. Mas é bastante diferente, é muito difícil um pai vislumbrar isso. Mas se o pai vê o filho se desenvolvendo numa tônica que até então ele não alcançava, ele fica super feliz. Ele se sente realizado duplamente. Né? Então isso significa continuar. Eu dei um exemplo, são vários, né? Sim. Mas o pai ele fica feliz quando ele vê o seu legado ser continuado a partir da autenticidade do próprio filho. Porque o filho, para poder desenvolver a sua autenticidade, ele tem que ter alcançado a condição de ser pai também, que é o grau mínimo de maturidade. Né? Então o pai se ter refletido numa oitava mais elevada.
E essa é uma satisfação tremenda para um pai. Agora, Grego, nós separamos corpo, alma e espírito como se fosse tudo separadinho, né? Como se fossem um consequência do outro e acontecessem um depois do outro, né? Mas na realidade a gente faz essa anatomia a fim de que se torne pedagógico, para facilitar a assimilação, para a gente definir as fronteiras, para facilitar o entendimento dos conceitos, dos processos, das dinâmicas, das características, criar uma ambiência. Porque na realidade o corpo ele sempre se manifesta de maneira absolutamente... O corpo não. O eu se manifesta de maneira absolutamente interdependente e unívoca. Ou seja, ele resguarda em si toda a sua pluralidade e age tudo de uma vez. Ele não age primeiro com o corpo, para depois agir com a alma. Sim, sim, sim. E a obediência não é primeiro ao corpo, não é depois à alma e depois ao espírito. A obediência é ao eu. Certo? A obediência é ao eu, que se manifesta nessa clássica trindade, reconhecida por todas as tradições, né? Agora, quando nós falamos em obediência ao eu, vem uma pulguinha atrás da orelha, porque o que impede com que isso não vire um culto ao egocentrismo? Não é? A possibilidade. Aí não é obediência, como a gente vai perceber. Porque o que acontece, Grego? O eu, ele se desenvolve, tá? Projetado no mundo. Ele se desenvolve através da ética da alteridade, ou seja, através das suas relações para com o outro. O que ele leva para o outro. O que ele leva para a família, o que ele leva para o filho, o que ele produz de transformações na comunidade, a diferença que ele faz no seu meio. Então, a realização do eu é centrífuga, é para fora, certo? E para que esse eu haja no mundo, certo? Ou seja, haja de maneira altruística, exige desse mesmo eu uma maturidade que é proveniente a essa obediência ao eu. A obediência ao eu é contrário a uma consciência autocentrada. A consciência autocentrada, que está ouvindo os seus desejos, os seus condicionamentos, tentando fazer a manutenção dos seus paradigmas, é uma consciência assenhorada. E como a gente já disse, ela vê família, ela vê o abrigo nas perversões, nos condicionamentos. Então ela fica o tempo todo tentando apagar a sua própria fogueira. Esse é o egocentrismo, né? Agora, o eu é projetado no mundo. A gente percebe que muita gente, eu não sei como definir isso, padece de egocentrismo muitas vezes, mas nem sabe, muitas vezes a pessoa nem sabe que ela é egocêntrica. Eu diria que o egocentrismo é uma das perversões psicológicas mais sutis da atualidade. Porque é o terceiro, geralmente, que percebe isso. Porque hoje isso. Tem a perversidade de se revestir o altruísmo, de se revestir o egocentrismo com um envelope de altruísmo. Também. Muito. Essa é uma perversidade muito grave. É um fio muito tênue. É tênue, né? Que diz respeito àquela fase que nós estávamos comentando a respeito da alma, porque nem sempre nós estamos dispostos, temos energia e vigor para enfrentar a nossa própria sombra, as nossas próprias vulnerabilidades. E quando nós acordamos com uma grande vontade de mudar o mundo do dia para a noite e impor a nossa ideia genial de mundo na cabeça das pessoas, essa é uma consolidação de um egocentrismo fantasiado de solidariedade. Disse tudo. Perfeito, é bem isso. Né? Bem isso. Só que é uma coisa sutilíssima, né? Difícil de perceber.
Mas acontece muito. A minha geração também é um alvo disso. Todas as gerações padecem um pouco disso, de alguma forma. Sim. Para consolidar um pouquinho mais o nosso entendimento sobre a obediência ao eu, sempre que estamos sob o influxo da vontade, tá? Ou seja, sempre quando estamos numa condição de sustentação, de ímpeto de realização, tá? Nós estamos sendo obedientes ao Pai. Esse ímpeto de realização, no entanto, que, como eu disse há pouco, é uma força centrífuga, ela gira para dentro, mas se projeta para fora, igual uma máquina de lavar roupa. Sim. Né? É uma força cujos vetores apontam para todas as direções, o que alguns filósofos denominam como uma vontade cega da natureza. Se não me engano, Schopenhauer. Tá? Essa vontade cega da natureza que nos coloca em movimento, no sentido da matéria, precisa passar por uma ponderação, precisa passar por uma elaboração, precisa identificar e recolher os recursos para que tudo isso seja viável. Precisa de um plano. E precisa agir de maneira delicada, de maneira amorosa. Então a vontade precisa passar pelo crivo do amor e sabedoria, que diz respeito à obediência à mãe. Tá? E para que tudo isso se torne viável, seja possível de tocar a matéria, de produzir uma transformação real na matéria, no meio, ser impresso na substância, né? Tudo isso precisa ser colocado em atividade. Estar em atividade, ou seja, estar em movimento sistematizado, é estar obediente ao corpo, é ser obediente ao corpo. A atividade emoldurada pelos planos do amor e da sabedoria, obediência à alma. E tudo isso inspirado pelo ímpeto realizador da vontade espiritual. Obediência ao Pai. Obediência ao Espírito. Tá? Então, vontade, amor, sabedoria e atividade, que são conceitos comuns à sua audiência, especialmente, né, também nos norteiam a essa compreensão. Então, eu nunca tinha visto vontade, amor, sabedoria e atividades. Você fez uma também não. Eu vi o dia que você me falou. É interessante. Não, mas hoje nós estamos recordando, colocando mais uma... Mais uma perspectiva. Exatamente. Né? Só que aí vem um grande problema, Grego, porque nós estamos aqui, eu não sei há quanto tempo já falando de obediência, e tem uma afirmação persa que diz que são as almas rebeldes que se salvam. Corroborada, eu já ouvi falar isso. Corroborada pelo professor Henrique José de Souza. Exatamente. Eu até já publiquei no meu perfil uma vez então, isso aí. Como que a gente vai resolver essa bronca agora? Não sei. Olha que coisa interessante. Platão dizia que a polis, cidade, estado, sim, é uma exteriorização da alma humana, da alma coletiva. Certo? E nós já conversamos aqui, e aquelas regras que também se aplicavam ao desenvolvimento do corpo também se aplicam ao desenvolvimento da alma, através dos hábitos, dos vícios, etc. Se a polis é uma exteriorização da alma coletiva, e a alma se forja numa condição em que os estímulos que vêm do meio muitas das vezes são excedentes ou faltantes, muitas das vezes essa alma é estruturada sobre microtraumas que se comportam como condicionamentos, né? Tudo isso se extravasa também nos paradigmas, nos valores e na superestrutura da sociedade, ou seja, na cultura.
Esses condicionamentos estão impressos, estão revestidos em tudo que é criado na cultura. Todos os nossos excessos, todas as nossas faltas, todas as nossas habilidades, todas as nossas debilidades reverberam na cultura. Com certeza. Né? Com certeza. E a gente viu que a obediência ao corpo significa o quê? Atender ao eu, ou seja, aquela voz que está por detrás daquele condicionamento mais alardeante. E ao atender o eu, naturalmente você estará sendo o quê? Rebelde para com esses condicionamentos alardeantes. Tá. Nesse sentido, ser obediente ao eu implica necessariamente em ser rebelde aos velhos paradigmas. Ao sistema, aos né, valores assim, envelhecidos. Né? Então, olha que interessante. Se nós admitirmos que cada um de nós é uma singularidade, vivendo uma experiência humana, e essa afirmação garante que haja sempre uma diferença entre nós. Certo? E na medida em que você constrói o seu caminho a partir das suas diferenças e eu construo o meu caminho a partir das minhas diferenças, nós produzimos um universo, naturalmente, de atritos. Né? Na cultura, muitas vezes, esses atritos são mal vistos. Eles querem exterminar o atrito, querem acabar com as diferenças na cultura. Mas na minha visão, as diferenças, não estou falando de injustiça, não estou falando de desigualdade, estou falando de diferenças. Sim. No sentido mais geral, tá? Elas precisam ser preservadas. Porque a exuberância do cenário se dá justamente por essas diferenças. Certo? Nesse sentido, sendo que cada um constrói o seu mundo, né? Cada um constrói o seu mundo a partir de uma singularidade, a partir de uma condição ímpar, todos tenderão, em alguma medida, ser rebeldes com os valores outros. Porque eu estou treinado para lidar com as minhas perspectivas, não com as suas. As suas perspectivas são bem-vindas porque elas me colocam desafios. Elas catalisam o meu desenvolvimento. Por isso que a diferença precisa ser preservada. Porque ela é uma fonte alimentadora também. Claro, é uma fonte riquíssima de recursos para o desenvolvimento de ambos. Certo? Então, veja que interessante essa questão da rebeldia, né? Muitas das vezes a rebeldia está associada ao exercício de uma liberdade, numa sociedade hipoteticamente castradora, numa sociedade hipoteticamente opressora sobre essa liberdade que cada pessoa carrega. Mas nós raramente perguntamos qual é o fundamento dessa nossa liberdade. Né? Porque, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Geralmente se ouve isso. Né? A vida é minha, então a alma é minha, eu sinto o que eu quiser, eu penso o que eu quiser, né? E eu associo isso à liberdade. Bem, quem garante que essas exigências não sejam uma sinalização de uma consciência absolutamente submissa, absolutamente subserviente, absolutamente assenhorada pelos próprios condicionamentos que ela tanto protege, né? Muitas das vezes, Grego, nós lutamos para preservar uma coisa de medo da mudança. Muitas vezes. E muitas vezes nós lutamos para modificar uma coisa com medo da preservação. Também. Né? Mais uma vez a necessidade do discernimento, da linha tênue.
Porque essa paixão pelo futuro e o excesso da nostalgia pelo passado, ambos os dois são condenadores e nos levam a uma condição de inércia. São formas de fuga, né? O ser humano... São formas de fuga. Nossa, isso é especialista nisso. Então, muito do que nós chamamos de liberdade, na verdade, é uma proteção velada dos nossos próprios condicionamentos, dos nossos próprios paradigmas, daqueles paradigmas que nós não estamos abertos a abrir mão, a elevá-los num outro grau de entendimento. Então, nós chamamos de liberdade o exercício da proteção de uma condição inercial, é incrível, imutável do nosso ponto de vista. O ser humano está cheio de armaduras, está cheio de... É uma coisa incrível. São inúmeras as armadilhas, né? Claro, eu vejo por mim, eu me olho no espelho, eu sou um indivíduo, eu sei de todos os meus problemas, todos os meus bloqueios, todas as minhas dificuldades. O que eu procuro fazer? No meu entendimento, procuro trabalhar o que eu consigo, né? Sim. A maioria das coisas eu fujo. Eu fujo natural, que eu não tenho entendimento daquilo, ou eu postergo, ou então eu fujo, é o que você acabou de dizer. E é isso. Olha, na prática, tá? Eu não estou morando aqui em Floripa, eu moro na roça, Muito lá em bem. Rancho Queimado. Quando você me convidou para participar do teu programa, você falou, olha, nós temos duas opções. Ou a gente grava, né, faz uma conferência, ou você vem aqui. Eu nunca participei desse formato, tá? Nunca participei. Em contrapartida, por conferência, eu estou direto participando. Sim. Então, aquele primeiro Caio ali, na hora que você me convidou, eu falei, puxa, eu vou resolver isso aqui daqui de casa mesmo. Né? Eu estou aqui na minha poltroninha confortável. Claro, né? não tem que viajar, não tem que sair daqui. Não tem que viajar, não tem que sair daqui. Estou aqui com o meu, né, com o ambiente que eu estou acostumado, Sim. que eu domino, com o meu computador, com minhas coisas. Mas eu vou aprontar para mim. Então, eu vou para lá. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu me coloquei numa situação nova, com certeza que eu teria muito mais dificuldades para resolver as mesmas coisas das quais eu já estou acostumado a resolver no dia a dia. Mas se permitiu experienciar. Mas eu me permiti experienciar. Claro. Imagina só, a gente está gravando aqui. A chance de eu falar uma bobagem é enorme. Qual o controle que eu tenho sobre isso? Não, eu posso falar muita bobagem também. Né? Inclusive, tudo que eu falei, ponderem bastante. Né? Então, retomando ali a questão, né? Tem também uma analogia interessante dessa linha tênue, que todas as vezes que nos é apresentado o mito da caverna de Platão, sensacional. né, todas as vezes, ele nos é sugerido a partir de uma perspectiva em que há um grupo de pessoas alienadas no fundo da caverna, iludidas pelo reflexo das sombras na parede, e a realização, ou seja, a promessa, o milagre dessa situação seria encontrar o caminho para onde o sol está brilhando, o sol revelador, o sol espiritual. O qual eu não conheço, né? O qual eu não conheço. Estou lá na caverna. Exatamente. Mas eu diria que a busca pela verdade, mais uma vez na minha visão, ela não se dá nem na permanência no fundo da caverna, na nossa comodidade, tá? Nosso conforto, mas também ela não se dá numa permanência perante o sol revelador, que também é capaz de nos cegar. Perfeito. Né? Mas há aí, além do fundo da caverna e do sol, uma linha de trânsito da interioridade e da externalidade. E a cada vez que você vai e se impressiona com aquela vitalidade, a sua obrigação moral é voltar no fundo da caverna e resgatar o outro. Isso. E o outro
na maioria das vezes, não precisa ser nem necessariamente o outro literal, mas pode ser uma outra fração da sua própria alma que está abandonada. Com certeza. Então, a cada vez que essa tessitura é realizada, a cada vez que esse trânsito é realizado, né, nós vamos galgando graus de desenvolvimento resgatando e de clarificação. Muitas coisas de nós próprios, você falou assim. E de clarificação. Então, a busca pela verdade está no trânsito entre o interior e o exterior, entre o clássico e o moderno. Enquanto você não se acostuma com a plena luz do sol, né, você precisa ir fazendo esses pequenos resgates até você chegar no equilíbrio. Né? Exatamente. Muitas vezes associavam a liberdade humana, a realização humana, ao culto dionisíaco. Sim. Né? Entrega aos prazeres da carne, à sensorialidade, o que culmina numa possibilidade de um hedonismo futuro, mas já que a verdade é material, concreta, né, é por essa via que nós vamos nos realizar enquanto seres humanos. Por outro lado, havia o culto ao orfismo, a escola de pensamento órfico, que já olhava a matéria com uma certa desconfiança, né, e que os valores transcendentes da alma, os valores espirituais, são prioritários em relação à matéria, então a matéria precisava ser colocada em reserva, então o corpo precisava ser mantido em determinada disciplina, em determinado rigor, né? Uma vida completamente ascética, vamos dizer assim. Sim. Né? Sol e fundo da caverna. Trânsito, que é o importante. Nem Orfeu, nem Dionísio. Mas trazer aqueles que estão culminando no hedonismo a receber as impressões solares, para que aquilo dê um estímulo para a pessoa, até mesmo quando ela voltar para sentir os prazeres, ela sinta de outra maneira. Que ela possa expandir a alma dela a partir de uma nova colocação, um novo posicionamento dela em relação às mesmas experiências. Né? E também com que essas experiências de fundo de caverna, de interioridade, vamos dizer assim, né? É porque nesse sentido a metáfora não é tão precisa, porque nesse caso é o contrário, né? O fundo da caverna, ele é uma exterioridade, vamos dizer assim, uma efemeridade. Tá. E a parte de fora da caverna é a interioridade. Então sim, é o contrário, claro, em termos de analogia, né? Mas eu acho que deu para entender. E para facilitar ainda mais a compreensão, tem um outro termo que atualmente é muito mal explorado, que é o termo de hierarquia. E ele sempre se aparece para a gente numa conotação pejorativa. Tá? É restritiva, tem um monte de coisas. A hierarquia ela se apresenta na cultura como uma austeridade vertical. Isso. Não, uma austeridade vertical, definido, em que não há possibilidade de negociação dos quadros, você precisa fazer o que precisa fazer e pronto. Sim. Precisa obedecer aquela ordem da qual você desconhece. E Eros significa sagrado, né? Divino, sagrado, alguma coisa de especial, transcendente. Arquê, princípio, ordem, enfim. Então há um princípio, uma ordem, uma regência sagrada. Do micro ao macro, do singular à multiplicidade, né? Tudo se desenvolve por via das diferenças, dos contrastes, e manter a harmonia desses contrastes gregos é um grande milagre que se dá por usufruto dessa hierarquia. A hierarquia nada mais é, tá, do que um termômetro para que cada uma das singularidades tenham clareza sobre a sua própria função ao longo da vida. Tenham clareza sobre a sua propriedade ao longo da vida, sobre o seu papel ao longo da vida. A hierarquia está para nos clarificar o nosso próprio caminho e para exaltar as nossas habilidades, não o contrário. Não para castrar as nossas habilidades. E o conceito que vem de hierarquia, que também é pervertido, é o conceito de submissão.
Sim. Mas a submissão, ou seja, uma missão abaixo, não é uma missão qualitativamente inferior. Uma submissão é uma missão mais especializada. Uma submissão é uma missão mais substancializadora, mais próxima da matéria, mais prática, mais formal. Enquanto o espírito tem uma natureza, como eu já disse, vetorial, para todas as direções, ou seja, tudo que é espiritual tende à universalidade. E tudo que é ânimo corporal tende à especificidade. Nós somos espécies, né? Sim. Então, a especificidade é um atributo de uma submissão, ou seja, uma missão abaixo. Abaixo daquela que é geral. Mas ainda existe uma grande distância entre a hierarquia, que eu falo hierarquia, eu começo a pensar em anjo, eu começo a pensar em uma série de coisas e já percebo que é uma energia superior, onde eu não contesto. Quando nós falamos, pode concluir. Aí nós falamos de outra hierarquia, a sub-hierarquia, vamos dizer assim. A submissão para você encontrar o seu lugar nessa hierarquia. Sim, mas aí eu já me sinto restringido, vamos dizer, né? Porque eu tenho que obedecer, a obediência. Isso, eu não obedecer posso... a alma, obedecer ao corpo. Que absurdo obedecer a alma, né? Não, mas são resistências cristalizadas, eu digo, há muitos e muitos anos, milênios, sei lá, que não é fácil a gente trabalhar isso. Requer para você fazer essa distinção entre as duas hierarquias, existe uma distância muito grande para... Sim. Você está entendendo onde eu quero chegar? Claro. É um desafio. É tão desafiador compreender a hierarquia quanto é desafiador nós compreendermos qual é o nosso lugar na sociedade. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É proporcionalmente difícil. É um questionamento, porque você acha que você tem direitos, você acha que tem que ser diferente. Exatamente. E existe uma hierarquia que você tem que seguir. Numa outra conotação. Que a gente está trazendo aqui agora. Perfeitamente. Né? Para facilitar e trazer para a prática essa questão da hierarquia, se a gente afastar um pouquinho a lupa, tá? Boa. E transformarmos agora a família no filho, a cidade-estado na mãe, tá, e o país, pátria, pater, pai. Tá? Nós vamos entender o seguinte: o filho, ou seja, a família, vai agir nessa comunidade. Ele vai trabalhar nessa comunidade. Sim. E ele não vai fazer um trabalho ao seu bel prazer. Ele não vai fazer o que lhe der na telha. Ele vai fazer aquilo que haja demanda para ser feito. Então ele vai precisar de recurso, que vai ter que estar disponível naquela cidade. Ele vai precisar de uma condição... ele vai precisar que haja demanda para que ele possa oferecer esse trabalho. Isso já é uma submissão implícita. Ele não pode vender gelo na Antártida. Sim. Né? Na Antártida ou no Antártida? Na Antártida. Na Antártida. Ele não pode vender gelo na Antártida. Né? Então, o que acontece? Nesse caso, as condições da cidade-estado propõem indiretamente, sinalizam para ele diversas possibilidades em que ele pode manifestar suas habilidades e suas disposições. Sim, concordo. É uma relação harmônica, não é castradora. Porque se nós tivéssemos, de fato, todas as possibilidades em mãos, Arcano 1, mago, né, para criar o mundo, você não consegue sair do lugar. Mas você precisa de uma restrição para você criar. Mas é que nós estamos com isso que eu acabei de dizer há pouco, cristalizações. Para você romper essas cristalizações, que não tinha... Esse tipo de conversa que nós estamos tendo hoje, tenho certeza que não existia antes. Não tinha. Eu acho que sim, Grego. Será? Não, mas a nível público, podia ter nas escolas. Sim. Eu acho que o que muda, Grego, é o nível do discurso, a codificação da linguagem. E esse pessoal grego não era moleza, não. Tudo bem. Ixi. Tudo bem, mas se você... Entendeu? Eu diria que a linguagem vai ganhando um grau de sofisticação,
vai aumentando as camadas de perspectiva a respeito dos mesmos problemas e aquilo vai sendo assimilado por nós de maneira cada vez com mais maturidade. Mas isso não significa, esses problemas são trabalhados desde os nossos ancestrais mais remotos. Exatamente, só que a gente é apressado, né? A gente acha que não anda. Não, a gente não... renegar essa potência do passado é muito perigoso. Porque a gente corre risco de repetir a mesma coisa achando que está inovando. Com certeza, isso que é exato. Né? Então ali, e o Estado grego, ele é filho do país. Ele não tem como oferecer para a cidade e para a família aquilo que esteja fora do clima daquele país, da faixa daquele país, do globo, sabe, da geografia. Então, um sempre estará refém do outro, né? E isso não é uma relação castradora. É uma relação orientadora. Quem sabe quem está nos assistindo agora já vai começar a ver sobre uma outra ótica, claro, né? Sempre tem que ter um alerta para uma outra ótica, né? Claro. E, dando continuidade, afastando ainda mais a lupa, o país pode se tornar o filho, né? O hemisfério, a mãe, e o planeta, o pai. Olha, exato. E ainda mais, o planeta, o sistema solar e a galáxia. A galáxia, os conglomerados e o universo. E assim do macro ao micro, tudo isso se encontrando no meio, dando todos os indícios de que todo o trabalho se desenvolve na alma. Opa, tá, boa. Que é o grande intercessor das relações contrastantes entre o que há de mais sutil e o que há de mais denso. Muito, muito bom. Entre o espírito e o corpo. A conciliação, o religare do filho ao pai, do corpo ao espírito, se dá pela conciliação com a mãe. Por isso que nós precisamos compreender as leis da natureza para nos colocarmos em harmonia com ela. Sem dúvida, se você desconhece, você nunca pode se harmonizar. A gente precisa saber como que funciona para a gente se ajustar. Né? E através desse ajuste, dessa harmonização, a harmonização não é a depressão dos contrastes, das diferenças. É a preservação e a utilização dessas diferenças para a potência comparativa do nosso desenvolvimento. Imaginativo, emocional, intelectual. A diferença é sempre muito bem-vinda. Né? Então, todo o trabalho acontece na alma. A grande obediência a qual nós estamos nos referindo é uma obediência à alma, porque a alma sintetiza a voz espiritual. A alma grega é interessante porque todo esse percurso de espírito até matéria, a alma acompanha tudo. Então, existe uma alma espiritual, uma alma psíquica e uma alma corpórea. Tá. A alma abraça todo o processo, certo? E toda a atividade, toda a memória, todas as tendências, todas as contradições, os choques, os enfrentamentos, os embates, né, acontece na alma. É o grande palco para o nosso desenvolvimento e é onde nós temos que afinarmos, equalizarmos as nossas relações sensíveis para que nós sejamos cada vez mais obedientes a essa mesma alma, já tendo consciência de que ser obediente ao nosso íntimo significa muitas vezes ser rebelde e não necessariamente aquela frase que nós falamos há pouco, agradar a expectativa do entorno. É isso aí. Eu acho que eu quero te fazer uma pergunta final, vamos dizer assim. Podemos tentar. Iniciação e obediência. Iniciação e obediência? Sim. Como você vê isso? Eu diria que a iniciação, grego, num sentido metodológico, é um arcabouço de culturas, conhecimentos, métodos, experiências cifradas que visam nos conduzir numa senda
Ok. numa senda que seja o mais propícia e fértil possível para o nosso desenvolvimento. Certo? Isso é iniciação. Iniciação, em outras palavras, significa também utilizarmos de todos esses recursos disponíveis por esse arcabouço de experiências para utilizarmos ao nosso favor diante de situações novas, surpreendentes. Por isso que é uma iniciação. Você está iniciando uma nova coisa, uma nova experiência, dando um novo passo. Sim. Num ambiente desconhecido. Certo? Um ambiente onde, a priori, você não sabe nem quem você é direito e nem onde você está direito. Veja, nesse caso, a importância da obediência à alma. É o único farol. Não existe outro farol. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, o imprescindível para a iniciação, a compreensão da questão da alma, que você acabou de dizer aqui. Obediência à alma. Obediência à alma. Significa, em outras palavras, mais práticas, Tá. um profundo compromisso de honestidade intelectual. E a iniciação, desde o tempo que a gente conhece como iniciação, sempre usou isso como alicerce, vamos dizer ou não? Diria que não nessas palavras, né? Mas eu acredito que esse contexto pode se encaixar perfeitamente. Tá, porque você vê que todos os grandes seres que passaram por aqui, vamos dizer, que tem história, que tem literatura a respeito, eles passaram por processos de iniciação. Sim, eles se prepararam. Isso. Né? E essa preparação consistiu exatamente nisso? Essa preparação consistia em colocar eles em determinadas circunstâncias em que as suas potencialidades fossem exteriorizadas. Ótimo. Dava aquilo que ferramentas havia para quê? impotência precisava ser convertido em ato. Tá. Né? Para isso existia a iniciação para esses seres especiais aos quais você está se referindo, né? E olha que interessante, Grego. Quando esses seres especiais se manifestaram na cultura, na história, um Jesus, um Maomé, um Sócrates, um Pitágoras, enfim, de todas as tradições, na maioria das vezes eles foram muito pouco reconhecidos. Em termos de obediência, não havia o reconhecimento da autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual diz respeito a valores futuros. Que são sempre uma surpresa para aqueles que já estão. Ele sempre vem trazendo um código de linguagem futuro, mais sofisticado, pertencente a um próximo momento. Eu poderia vos dizer mais coisas, mas vós não entenderíeis. Exatamente, assim. né? Exatamente. Assim como a alma, tá? O espírito está relacionado ao futuro, assim como a alma está relacionada ao passado. E tudo isso culmina no presente, que em si mesmo não existe, a não ser como um fluxo desses antagonismos entre futuro e passado. Né? Aonde nós precisamos, para nos mantermos minimamente equilibrados e coesos, né? Desenvolvermos essa percepção sensível que pode ser traduzida como essa obediência. A iniciação do passado, os princípios são os mesmos da iniciação de hoje? Não. Não? Não. O que se perdeu nessa? Perdeu-se a essência? O que aconteceu? Não, eu não diria que se perdeu. Eu diria que cada período civilizacional tem as suas demandas específicas. Tá. Então não é um padrão. Não é um padrão. Muitas das vezes a gente se refere ao passado com uma certa nostalgia, dizendo que eles realizavam coisas, né? Sim. Que hoje nem se todo mundo se reunisse para fazer conseguiria. Mas não é mentira.
E também não é verdade. Como é que é isso? Dizem que é. Hein? Como é que é isso? Agora explica. Quem mandou falar? Eu vou te falar uma coisa. Vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Tá. Já juntaram vários arquitetos dando o exemplo que seria impossível reproduzir as pirâmides hoje. Sim. Aí eu te pergunto, de que serviria a pirâmide hoje? Não sei, ela pode ter uma função, vamos dizer, que nós não conhecemos ainda. Então ela não tem função. É verdade. Não, vai ser Né? só porque a gente Um outro desconhece. exemplo, tá? Os hierofantes, Isso. né? Os hierofantes egípcios que faziam as iniciações nos campos astrais, tá? Por via de desdobramentos, né? Todos aqueles testes psíquicos e telepatia, tá? Qual o poder da telepatia hoje se você tem o WhatsApp? Pois é. Pois é. Então eu preciso me preparar, me colocar numa determinada frequência, preciso esperar que o receptor também se prepare e coloque numa certa frequência para que eu emita um código de linguagem por via de pensamento e que esse código não sofra nenhuma distorção no caminho. Tem razão, tem toda a razão. Não, aqui ó. Pronto, acabou. Grego, tô vindo para Floripa. Acabou. Ok. Segundos, Ok. fração de segundos. Por isso que as iniciações modernas, elas são cuidadosas com os aspectos da fenomenologia. Fenomenologia, como me refiro, não é fenomenologia filosófica, o método de investigação filosófica do Edmund Russell, não é isso. Fenomenologia é a iniciação estimulada por fenômenos Perfeitamente. da natureza, né? Por milagres, por maêuticas, por iscas, vamos dizer assim, por maias, né? Muito bom. Então, assim, além disso, Grego, eles precisavam desenvolver aquelas instalações, porque aquilo era o tipo de instalação que permitia com que o enfoque de desenvolvimento deles, que era o mental concreto, puro intelectivo, analógico, se desenvolvesse. Hoje, nós não temos de fato essa mesma habilidade puramente cognitiva, a ponto de fazer cálculos arquitetônicos que geram tão poucas distorções numa construção daquele tamanho. Mas nós temos outras faculdades se abrindo em que nos traz Ficou perfeito. um potencial muito maior de desenvolvimento. Ficou muito claro. Tanto que eles, dentro dos seus próprios potenciais, recrudesceram. E cá estamos hoje, Tem né, razão. dando continuidade a todo esse trabalho. Tudo no seu devido tempo, né? Claro. Com as suas devidas adaptações, digamos assim, né? O passado não pode ser a principal fonte de inspiração e muito menos pode ser menosprezado. Quando a gente leva esse tipo de conversa assim, a gente entende o ovo de Colombo, né? Sim. Mas é mesmo, porque no fim você chega, dependendo da forma que você aborda, você fala, puxa, era tão fácil e eu não percebi. Não percebi aquilo. E o que é? Só cozinhou o ovo, colocou de pé e o ovo ficou de pé. Então é isso, acho que o que nós fizemos hoje aqui, né? Atingimos o nosso objetivo, que é exatamente mostrar um ponto de vista, holístico, né? Foi abordado de uma certa forma, muito bem comparativo, pai, mãe, filho, alma, corpo, espírito, e de uma forma que faz com que todo mundo pense, e a partir do pensamento você tem... É uma pirâmide Exatamente. invertida, como eu digo, a partir daí você vai para onde você quiser, né? Que essa reflexão de hoje seja um estímulo Falou tudo, exatamente. fundante para as mais diversas reflexões de vocês, né? Às vezes a gente só precisa dar um start, né? Claro, Um começo, e assim. que seja uma recepção crítica, Isso. Isso. né? E assim, não se furtem de fazer comentários críticos. Tenha dúvida, né? Isso é bom. E toda essa crítica será convertida em aprimoramento para as próximas vezes. É isso aí. É isso aí. Isso que é viver para servir. E quem não vive para servir não serve para viver. Caio José, muito obrigado, meu querido, Eu pela que agradeço, participação. meu querido. Foi muito bom. Satisfação.
Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.